da paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Porque você está na casa de Deus, está adorando a Ele. E aí, irmão, continuando aqui a pregação de Salomão, Jeroboão e os filhos de Jeroboão. A Bíblia diz, irmão, que quando Jeroboão ele morre, ele pecou muito contra Deus. Jeroboão pecou contra Deus e Deus não quis mais deixar os seus descendentes ser reis. Porém, Jeroboão, que é o filho de Salomão, os filhos dele ficou no reinado. O filho de Nabote, ele era neto de Abissalão, família de Salomão, né? Neto de Abissalão. Abias se tornou rei. Agora, Abias, irmão, quando ele se torna rei, a Bíblia não vai falar que ele é um rei mau. Ele nem vai falar que ele é mau e nem que é ruim. Ele vai ser mais ou menos. Ele se torna rei, ele passa 20 anos, só que o filho de Abias, esse vai ser igual Davi, Asa. A Bíblia diz que depois que Abias morre, ele deixa seu filho. Só que o seu filho agora, irmão, ele vai ser igual Davi. A Bíblia diz que Asa fica no lugar de seu pai, Abias, e ele pega, irmão, todas as imagens do templo de Salomão, ouro, prata, as imagens que os seus reis anteriores fizeram, e queima tudo. Ele vai em todo Israel e queima as imagens falsas, os deuses falsos, e convoca todo o povo para adorar a Deus e oferecer sacrifício a Deus. Asa, ele começa a adorar a Deus. A Bíblia diz que Asa, ele é igual ao seu bisavô Davi. Ele não peca contra Deus, irmão, não peca. Porém, no reinado dele vai ter muita confusão, vai ter briga, porque os outros países vizinhos já estavam em briga com o seu pai e os seus descendentes, né, antes. E agora Asa vai pegar um governo, vai pegar um reinado cheio de confusão. Olha só, mas mesmo assim ele não vai desobedecer a Deus. E agora os países vizinhos, irmão, vão entrar em guerra com Asa. A Bíblia diz que o reinado de Juda é do outro país, o rei Juda, e está em confusão com o reinado de Asa. E ele vai batalhar uma guerra contra Asa, que é o rei de Jerusalém. Só que Asa é de Deus, né? Asa vai fazer de Israel um reinado ótimo. Vai tirar as imagens erradas, os deuses falsos, e vai convocar todo o povo para adorar o Deus verdadeiro. Olha só, irmão, depois de Jeroboão, aí foi o seu filho. Seu filho pecou feio, né? O filho de Jeroboão foi igual ao pai. Aí depois de Jeroboão foi Juda, né? Juda também foi só que tinha dois Judas, né? Tinha o Juda rei e tinha o outro Juda. E aí, irmão, a Bíblia diz que Jeroboão e os filhos dele, e até chegar em Asa, pecaram, tá? Menos Abias. Abias, ele foi aqui a passagem de Abias, ele passa rápido. Fala que governou, morreu, então não fala que ele nem é mau nem é ruim. É normal, né? Um rei normal, deixa só o tempo passar.
Deixou o tempo passar, não teve muita história. Mas a história agora do filho dele vai ser bonita. Você vê como que é as coisas, ó, irmão. Se você é uma pessoa que você simplesmente fica em casa, né? Trabalha e fica em casa. A sua história, ela não tem uma história. Então, ou a pessoa é mal de vez, ou é bom para ter história, entendeu? História de ruim ou bom. Ficar no muro não tem história, ó. A Bíblia diz aqui, ó, que Abias ficou no lugar do seu pai. E a Bíblia fala bem assim, ó, simplesmente, ó, havia cometido e não foi fiel em tudo o Senhor, Deus, porém, tá vendo? Deus, ele teve um filho chamado Asa e Deus deixou no lugar. A história dele não foi nem ruim nem mal, foi mais ou menos, entendeu? Ele nem foi muito com Deus e também não foi muito contra, só que a história é bem pequenininha de Abias. E é por isso que é bom, irmão, você tem que ter história. Ó, se você for uma pessoa de Deus, né? Se você fazer algo para agradar para Deus, quando chegar lá no céu, você vai ter uma história. E talvez Deus vai fazer livro e vai pôr seu nome lá. Sabia? É por isso que ela diz, ó, todo aquele que Deus chamou está no livro da vida. Vai se encontrar no livro. E quando se encontra no livro, vai ter história, né, irmão? É que nem aqui, ó. Salomão teve história, Davi teve história, os filhos de Salomão teve história mal, mas teve história. Tem que ter história boa, não é mal não. História boa tem que ter. História mal não serve. Tem que ser história boa. Mas todo mundo tem história. Aí alguns irmãos falam bem assim, mas irmão Genildo, não vou nem falar outra coisa, né? Irmão Genildo, só quem tem história é os descendentes de Davi. Irmão, não é. A Bíblia fala aqui, ó, que quando Salomão peca feio, ele vai dar uma tribo a seu filho, uma tribo só. E ele dá 10 tribos a Jeroboão, seu empregado. Tá vendo? O que Deus prometeu para Davi foi de sempre, os descendentes estão no reinado, né? Mas no reinado não contou o tanto de tribo, se era 10, se era 1, se era 5, se era, né? Deus prometeu deixar ele no reinado. Porém, ele pecou contra Deus. Jeroboão pecou feio contra Deus, feio mesmo. E além dele pecou, ele chamou todo o povo para pecar junto com ele, oferecendo Deus para o povo, um Deus que não existe. Ele fez, bezerro de ouro, touro de ouro, e ofereceu o sacrifício até morrer. E ainda escravizou o povo, o tribo que seu pai. É por isso que ele não ficou com o reinado. Ele ficou com uma tribo só. E a tribo ainda foi derrotada por a tribo de Jeroboão. Tá vendo? Jeroboão também não foi fiel a Deus. Mas ele ganhou 10 tribos. Mas ele não é família. Ele é comandante de Salomão. Só que Deus, irmão, ele não faz isso não. Não pensa assim. Pessoas pensam porque diz, Deus fala assim, não, você e suas descendências sempre serão reis em Israel. Irmão, Deus dá o reinado a quem Ele quer. Ele deixou ele com uma tribo, o filho de Salomão, uma tribo só. E assim mesmo, a única tribo que ele tinha, ele perdeu. Enquanto o outro pecou também igual a ele não foi tanto igual a ele. Igual o filho foi muito mal, o filho de Salomão. Mas Jeroboão pecou também, só que foi tomado também o reinado dele. E foi dado quem? O seu filho. Então foi em descendência, entendeu? Aí descendência do pai ficou o filho. Se o filho fosse mau, dava para outro. Até chegou em Asa. Quando chegou em Asa, aí Asa agora foi um rei que obedeceu a Deus. A Bíblia diz que ele foi fiel até na sua velhice. Ele morreu fiel. Deu uma doença nele aqui, mas foi nos pés, mas já estava bem velho. Porque no tempo de Asa,
Foi um tempo de guerra, não foi um tempo de Salomão. Salomão teve um tempo sem guerra nenhuma, porque é a sabedoria, né, irmão? Quando a gente é sábio, as pessoas querem ouvir a gente. Quando a pessoa é burra, é ignorante, só tem guerra. A palavra de Deus, irmão, aqui, quando ela vai falar que Salomão foi um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de prosperidade, é porque Salomão era sábio. Ele não convocava ninguém para briga, simplesmente ele ia lá, nos palácios, ele já ia em paz, né? Ia em paz. Ele ia oferecer para aquele povo um Deus, no começo, oferecer um Deus e cantar para eles, indo de harpa. Você vê que as pessoas, ele ia para os países e depois voltava para os países. O que ele fazia com os reis? Ele cantava indo de harpa, né? E coisas boas, coisas de Deus, entendeu? Então Deus deu sabedoria para eles, foi sabedoria. Quando a pessoa é burro, é ignorante, só porque é um rei, ele diz, não, eu tenho autoridade de guerrear em qualquer país e ganhar. Por conta das pessoas, confia em si mesmo, não confia em Deus. Logo no começo, Salomão confiou muito em Deus. Antes dele pecar, porque depois que ele pecou, ele já estava velho. Ele disse que na velhice dele ele pecou. Só na velhice, mas enquanto ele era jovem, 20 anos, ele passou com Deus. Depois, na sua velhice, ele começou a arrumar uma mulher que tinha outros deuses, aí pecou. Então agora Asa vai ser igual ao seu pai. Davi, o seu, é bisneto, se eu não me engano. Asa tirou todas as imagens e toda a impureza de Israel e convocou todos os deuses falsos e queimou. Porém, ele tinha Haddad como seu inimigo e ele convocou Haddad para ser seu aliado, porque os reinos estavam contra ele. O rei estava tudo contra Asa. Porém, mesmo assim, irmão, mesmo os países lutando contra Asa, Deus deu a vitória para Asa e ele ficou no comandante do exército, no reinado, até na velhice. Ele morreu, rei, deu uma doença nele depois de velho. Tá vendo, irmão, como é que é? Enquanto os seus antepassados, seu pai, nem teve história aqui, não teve história nenhuma. Então, quando você é uma pessoa boa, que adora a Deus, faz as coisas corretas, isso pode ser, irmão, não só pode ser hoje em dia, não tem mais isso, Hoje, se você for olhar, quem está no poder hoje é quem? É o Lula, O Lula está no poder. O Bolsonaro estava no poder também, A Dilma também estava no poder. Todos nós sabemos quem era bom e quem era ruim. Porém, o bom, ele prevalece. O ruim, ele sai. É igual aqui, Deus, irmão, ele não gosta de ruim não, tá? De pessoas ruins não, tá? Tem pessoas que falam assim, não. Pessoas falam bem assim, não, Deus, ele não gosta que você seja mole, que entregue as coisas na mão dos outros, que você gosta de homem bravo, sabe? Irmão, Deus gosta de coisa certa. Que você seja brabo, mas para as coisas erradas. Ser brabo para fazer o mal, Deus não gosta. Deus tira você do poder. Eu nem digo que os prefeitos daqui e os presidentes são maus. Por quê? O Bolsonaro ficou aí, não deu nem para saber direito nem quem ele é, ou bom ou ruim. Ele ficou no poder aí, Porém, nem fez muito mal, nem muito bem, ficou aí, O Lula entrou de novo, também a mesma coisa, nem bem nem mal. A segurança está péssima, A segurança está ruim. Porém, ele deixa a alimentação no que está, Tem a segurança e outras coisinhas que está meio ruim, mas a alimentação,
ele não mexe. Então nem é mal nem ruim, é médio, né? Mas porém, como ele está no poder, foi Deus que está consentindo. Deus está consentindo no poder, porque Deus sabe o melhor, né? Para nós. Não sabe o dia da manhã. O dia da manhã pertence a Deus. Amanhã ou depois, a família do Bolsonaro pode entrar, igual aqui, ó. Teve muitos reis que entrou aqui mal. Ficou um pouco de tempo. Outros entraram bom, ficou mais tempo, com certeza, né? Ficaram até na velhice. Os bons sempre ficam mais tempo. Os maus ficam menos tempos. Não falando que o Bolsonaro é mau, assim. Ele tem umas coisas dele lá, né? Que muita gente não quer, né? As coisas dele, tem umas coisas que o povo não quer, outras coisas o povo quer, né? Então o certo é Deus. O que Deus escolher é o que o povo quer. Que seja quem for. Só que a Bíblia deixa bem claro aqui, tá, irmão? Ó, se você pegar, eu venho contando essas histórias desde Gênesis. Eu nunca peguei aqui uma história para contar que pessoas que faz o mal, fica muito tempo no poder. Não peguei nenhuma história aqui. A história que eu peguei foi os bons sempre ficam no poder até na velhice. A história bíblica, ó, Gênesis, eu estou em Reis. 34 capítulos, história. 34 histórias. Eu estou contando aqui. Eu não peguei nenhuma história. Ó. Teve história de Josué, história de Jacó, Abraão, Noé, Torre de Babel. Irmão, todas as histórias que eu peguei aqui, eu não vi, só se estiver lá na frente, depois de Reis aqui. Estou tendo até a história de Reis. Primeira Reis, segunda Reis, estou na primeira ainda, capítulo 16. Se tiver uma história que um rei mau ficou na velhice, você conta para mim, que até aqui eu não sei. Porque as histórias que eu contei aqui, esse rei mau, ele não ficou até, né? Sempre foi tomado. E a história ficou feia. Abraão morreu obedecendo a Deus. Né? Porque a maioria desse reinado que Deus mandou tomar, eles morrem com o reinado já, né, largado, derrotado, né, o reinado derrotado, porque quando Deus manda derrubar o reinado, ele já praticamente não é reis mais, né, que nem esse reinado aqui de Jeroboão. Jeroboão, ele passou pouco tempo aqui no reinado. A Bíblia diz que foi dada uma tribo para ele, e essa tribo ele perdeu depois, que ele foi guerrear, e o reinado de Jeroboão tomou, ficou com 10 tribos, ele ficou com uma tribo só comandando. E mesmo assim, não serviu de nada, isso não é um reinado. O reinado é quando fica, até a morte, igual Asa, né? Igual Davi. Então a maioria desse reinado, que significa nos dias de hoje, vou pôr para os dias de hoje, vou pôr assim Lula e Bolsonaro, né? E Dilma, né? Teve o outro lá, o Temer. O Temer passou pouco tempo, porque a metade foi da Dilma. Tá vendo? A Dilma passou um mandato, passou para outro, né? Teve quase 2. Só que pegou só na metade do outro e foi tomado. O Temer passou meio mandato só, né? Não passou mais, ele não ganhou mais, passou só meio. Então é mais ou menos assim, entendeu? Quem faz as coisas corretas, mais Deus prevalece mais. Por quê? Deus, irmão, se fosse assim, Deus ia, né, pegar o ruim e crescer e o bom diminuir. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que os bons sempre prevalecem, porque o bom está com Deus, os maus não é de Deus. Então, que você seja uma pessoa boa, tá, irmão? Porque enquanto você é bom, igual Asa aqui, ele vai morrer na velhice com Deus. Asa. Ele é descendente de Roboão, é filho de Abias. Abias não tem uma história tão boa nem tão mal, mas deixou seu filho. Tá vendo? Agora, depois de Abias, vai vir outro rei.
depois de Asa vai vir outro rei. E assim, irmão, se você pegar as descendências todinha de Davi, no meio de 4, um faz os mandamentos de Deus, 4 desobedece. Tá vendo? Por isso que a Bíblia diz, ó, no meio de 3, um é desobediente a Deus, os 2 é obediente a Deus. E esse desobediente sempre termina super mal. Termina mal, não tem resultado nenhum. Porém, os bens, Deus abençoa, os bons, Deus abençoa, e cresce eles, como flores. Então, irmão, o reinado de Asa foi um reinado parecido com Davi, porém ele não foi tão famoso como Davi, né? Mas ele fala que pegou todos os deuses de Israel, pegou os falsos deuses, queimou e limpou todo o Israel da bagunça. Tinha uma bagunça tão grande em Israel quando ele pegou o reinado, que o seu pai deixou, que já vem do outro. Que o que ele fez aqui, irmão, foi grande, viu? Que Asa fez. Ele limpou o reinado, pegou o ouro e a prata do palácio do rei Salomão e guardou, estocou quase todos. Então, irmão, eu vou ler aqui para você ver. Quando Asa saiu, olha que ele deixou. Ó. No ano 38 do reinado de Asa, em Juda, Acabe, filho de Uri, se tornou rei de Israel. Governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer outros havia sido reis antes dele, não se contentado pecar com o rei. Jeroboão, Acabe, fez pior, casou com Jezabel, filha de Itamar, rei de Sidom. Adorou Deus de Boates. Acabe construiu um templo para Boates em Samaria. Fez para ele um altar, colocou um templo, levantou também um poste de deusa Assira. Assim fez mais coisa para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel havia feito antes dele, durante o reinado de Acabe. Is que era de Betel, construiu a cidade de Jericó, e como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Is perdeu Abirão, seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segebe, seu filho mais novo, quando colocou. Olha só, irmão, o filho de Asa, irmão, olha, Asa de Juda, Acabe, filho de Uri. Ó, Asa tem um filho chamado Uri. Uri fez o que era mal. Uri fez coisa terrível para Deus. Também, o filho de Asa foi horroroso. E o filho de Uri foi Acabe, outro horroroso também. Casou com quem? Com Jezabel. Mulher que pecou completamente. Olha só. No meio de 3 reis, um era mau. Ó. Davi foi bom. Salomão começou bom, terminou mal, mas o filho de Salomão foi horroroso. Agora, o filho de Salomão deixou o outro filho pior, quase pior que ele. Agora, o filho de Jeroboão, até chegar em Asa, foram todos mal. Agora, Asa foi de Deus. Agora, os filhos de Asa, Uri também foi mal. Pecou muito contra Deus. Uri. Depois de Uri, aí vem o que? Esse outro, Acabe. Pior ainda. Acabe foi pior. Então, irmão, quer dizer, os reis de antigamente,
era muito pouco que era com Deus, porque ele odiava o rei daquela época. Ele odiava ser bom, porque o povo de Israel era dividido por tribo. E essas tribos era cidade, né? Era 12 tribos, era 12 cidades. Algumas cidades, ela foi dada a mais para algumas tribos. Né? Tem a tribo de Benjamim, que não existe, que foi acabada. Tribo de Dan. Né? Então, tem umas tribos que ganharam mais cidade. Outras ganharam menos cidade. Então, o povo adorava. Umas tribos adoravam outros deuses. E quando uma pessoa vinha de outra tribo, eles não aceitavam. Não aceitavam entrar naquela tribo ali, porque aquela tribo era uma cidade. Então aquela cidade morava só aquela tribo. Você se lembra que eu contei aqui a história da tribo de Benjamim, que vinha o moço da tribo de Dan, o levita, da tribo de Dan, em toda a tribo de Benjamim. E eu tenho aí um vídeo aí no capítulo 26, se não me engano, que ele entrou na tribo de Benjamim e as pessoas queriam matar ele lá. As pessoas não respeitavam as pessoas de outras tribos, né? Porém era família, porque tinha outros deuses que ele adorava, e quando uma pessoa vinha de outra tribo, aí já tinha outros deuses também, e ele queria passar aquele deus para outra tribo, e ninguém aceitava. É por isso que eles mandavam embora, né? Então era muito difícil, irmão, você pegar um rei daquela época e ele pôr um deus para todo mundo, que nem Jeroboão tinha 10 tribos. Agora, a maioria dessas tribos aí adorava outros deuses, né? Só que Jeroboão, é por isso que a Bíblia diz que além dele pecou, ele fez todo o povo de Israel pecar. Porque ele pegava Deus falso, irmão. Pegava Deus falso e dava para as tribos. E as tribos ficavam adorando ali por muitos e muito tempo. E para sair dali era muito difícil. Tinha que ser um rei. Porque por pessoas não tinha como. Tinha que ser o mandamento do próprio rei mesmo. Né? Porque, tipo assim, é que nem eu moro aqui na região de Mauá. Eu vou chegar em Santo André, se eu ser nada, só uma pessoa normal, e chegar ali e pôr a pessoa para adorar um Deus. Não tem como. Eu vou expulso de lá. Eu levo uma surra, né? Levo uma surra e sou expulso de lá. Então tinha que ser o rei, o quê? O presidente de hoje. O presidente tinha que gostar do Deus do céu, para poder expulsar aqueles deuses falsos. E Jeroboão começou bem. Deus deu uma profecia para ele, ó, não adore outros deuses, seja fiel, que você nem é família, você não é família de Salomão, você não é família dele, você simplesmente é um capitão mais forte. Ele tem um filho, só que o filho dele é desobediente. Jeroboão e Roboão. Roboão é desobediente, Deus não quer dar para ele, porque Deus conhece já. Então ele tomou conta de uma tribo só, o filho de Salomão. E ele deu 10 tribos para você. Porém, você tem que ser com Deus. E, irmão, ele passou bem pouquinho de tempo com Deus. Depois ele desinvestiu. Começou a adorar outros deuses e fazer Deus de ouro e prata. Ó, Deus de boate, Deus de mamon, né? Então, irmão, foi difícil. E agora? Aí entra quem? Asa, irmão. Para fazer um limpa, sabe? Fazer um limpo em Israel é difícil. Difícil, mas ele fez. A Bíblia diz que ele rodou por todo lugar. Tirou todos os deuses, queimou. Queimou todos. Queimou, pegou o ouro e a prata do palácio. E ainda convocou Haddad para ser seu aliado. Haddad, ele é inimigo de Asa. Só que Asa, como ele é uma pessoa de Deus, ele não vai querer guerrear contra Haddad. Ele vai fazer uma amigagem com ele. E ele mandou ouro e prata
para Haddad ser amigo dele. E Haddad concordou, aceitou o acordo dele. Porque ele estava em guerra. Você está vendo, irmão, que diferença? De pessoas de Deus e pessoas sem Deus. A Bíblia diz que até os descendentes das pessoas que pecam, ela paga o pato. Quando Jeroboão pecou, os seus descendentes continuaram com uma tribo. Então, por que é uma tribo? Porque se o seu filho peca, os filhos dele vão pagar as consequências. Porque quando Salomão pecou, a Bíblia não diz que Deus deu as 11 tribos para o seu filho. Está vendo? Ele nem foi ainda reinado, não foi reinado. Deus já conheceu que ele não prestava e já não deu. Entendeu? Falou para Salomão, eu não vou deixar que o seu filho reine em seu lugar. Porém, eu não vou tirar tudo o reinado dele. Eu vou dar uma tribo só. Falou que ia dar só uma tribo para ele. Tá vendo? Então quer dizer, o pai morre e deixa o pecado do filho. Por mais que o filho for bom, mas Deus não quer por causa do pecado do pai. Senão Jeroboão tinha pegado as 11 tribos, só ficou com uma. O seu empregado que ficou. E a Bíblia vai dizer, irmão, agora que Asa faz um trabalho lindo para Deus. E agora Asa tem um filho chamado Uri. Uri, irmão, é ruim demais. Uri faz igual Jeroboão, pega contra Deus, oferecendo outros deuses novamente. Os pecados é sempre contra Deus falso, adorador de Deus, né? Por conta dessas tribos aqui. Era muito difícil umas tribos dessa ter um Deus só. Porque era cidade diferente, foi dado separado por cidade, igual eu preguei no vídeo passado. No vídeo aí passado, eu conto as tribos sendo divididas. Né? Tribo, ele dava cidade. Cidade de Jericó, né? Cidade de... Toda cidade é deixada uma tribo. Tem umas tribos que tinha 2 cidades. As tribos mais abençoadas, né? Que Deus deixou com 2 cidades. Porém, a tribo de Benjamim foi destruída por completo. Por conta daquele pecado lá que teve. Foi destruída. Né? Então, irmão, que você seja de uma tribo que não adore outros deuses. Que você seja de uma tribo que adora o Deus de Israel. Porque se a sua tribo... A tribo de hoje em dia quer dizer família, né, irmão? Família. Hoje é família, né? Porque as pessoas se espalharam pelo mundo inteiro. Hoje você tem que tomar conta da sua família. Falar assim, não adora outros deuses. Adora o Deus dos céus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, hoje as pessoas vão para a igreja. Então, tem que conversar com seus familiares para ir para a igreja, porque na igreja está o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Né? Tem uns que vai para a igreja católica, outro vai para o Testemunho de Jeová, outro vai para a Universal e distribui, né? Porém, essas igrejas também não adoram a Deus, né? Universal, né? Todas de hoje em dia não tem mais isso. A única religião que não adora a Deus, você já sabe, né? É a religião que não adora a Deus mesmo, é essa daí que eu não vou nem comentar. Você já sabe já, né? Que religião que é essa daí. Então, mas nós não podemos julgar ninguém, porque hoje estão ali, lá na frente, né? Podem estar adorando os deuses verdadeiros. Então, irmão, o pecado do mundo todinho que Deus condena, você e eu, é deixar de adorar o Deus de Israel, original, que nos abençoa, nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo, sabe? Nos dá garra para vencer todos os dias. E adorar um Deus que nunca fala, nunca fez nada por você, nunca deu força, coragem, muito pelo contrário, dá coisa ruim. Então, Davi ele pecou, mas foi com mulher, não foi com Deus. O pecado com mulher também ele é bem ruim, porque Davi pagou um preço alto com seus próprios filhos. Já Salomão, a Bíblia não conta que os filhos dele morreu por conta de pecado.
fala que não teve o reinado completo, mas não foram os mortos, né? Então, Davi teve o tempo do reinado dele que passou foi em tristeza, né, com seus filhos, em desobediência com seus filhos, né? Todos tentaram tomar o reinado dele, todos. O único rei que não tentou tomar o reinado, seu pai, foi Salomão. Salomão, ele foi, né? Mas o resto foi tudo tentando tomar o reinado de Davi. Então, irmão, as horas estão se passando, tá? Eu vou contar aqui fazer a oração, né, que Deus nos deixou, oração que Deus mandou aqui fazer, né? Mandou fazer em qualquer lugar, né? Não foi só aqui não, em qualquer lugar. Para cura e libertação, tá? Você que tem aí uma libertação na sua casa, sabe? Uma doença, uma enfermidade, tá? Um marido nas drogas, mulher nas drogas, né? Qualquer tipo de vício, você faça essa oração aqui e Deus vai entrar com providência na sua vida, porque é através de oração, irmão, que nós conseguimos qualquer milagre, qualquer bênção, tá? A Bíblia diz que tudo que nós programamos crendo, Deus fará por cada um de nós. Então, você que está aí na sua casa, tá? Com o seu marido, com sua esposa, com o seu filho, pegue nas mãos e faça esse gesto aqui, ó. Tá? Ou assim, tá? Os dois gestos que você faz, pegado na mão. E Jesus vai entrar com providência e vai nos abençoar e livrar e expulsar tudo aquilo que impede de você prosperar, impede de você correr atrás do seu sonho, do seu objetivo. Deus vai expulsar todos. Olho gordo, tudo sem imaginar, tudo que é de ruim, Deus vai expulsar em nome de Jesus, porque a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus morre, todo o sangue dele purifica a terra. O sangue de Jesus não foi para a terra, e o sangue de Jesus purifica todo pecado. Isso é bíblico, tá? E você acredita que o pecado estava na terra aqui? O pecado estava na terra. E o sangue de Deus, irmão, foi para a terra e purificou de todo o pecado. É por isso que as pessoas dizem que o príncipe desse mundo é Satanás. Mas não é, irmão, não é. O governo desse mundo é Satanás, não é. Ele está na terra, com certeza na terra, né? Mas ele não pode nem sequer beliscar você, sem consentir Deus. Se Deus não consentir, ele não pode nem beliscar você sequer. Sabe o que é um beliscão? Um beliscão não pode. Ele pode, assusta. Ele assusta. Vou mentir para você, ele assusta. Só assustar, para quem tem medo, né? Agora, se você confia em Deus, você vai ter susto para quê? A sua confiança, moço, é em Deus, irmão. A Bíblia diz que aquele que confia em Deus não teme a nada. Porém, ele assusta. E nós somos fracos e frágeis. Nós ficamos com medo só do susto. Mas quando você vê o resultado, não dá em nada. O resultado, porque Deus está com você, irmão. Tem que estar com Deus primeiro, né? Se você não está com Deus e ele assusta você, você vai ser assustado. Além de ser assustado, vai ser atingido. Vai ser atingido também. Se você não estiver com Deus. Se você estiver com Deus, vai levar só um sustinho, sabe? Sustinho de leve, né? Mas esse susto aí não vai fazer mal nenhum a você. Porque Deus, quando ele chega, ele assusta logo. Mas quando ele passa, Deus chega lá na hora, né? Deus falou, calma. Aí o vento tá calmo. É igual o barco. Quando aquele barco estava em frevo, que Deus estava no barco, as pessoas tiveram susto. Falou, nós vamos cair aqui, vamos se afogar. Tá vendo? Então as pessoas assustam, sabe? Torram o juízo com susto. Só que Deus está no barco, irmão. Quando Deus está no barco, Deus vai acalmar o vento, Deus vai acalmar a água, vai acalmar o mar e tudo vai ficar tranquilo. É só crer na vitória. Então, irmão, você que precisa aí de uma cura de libertação, tá? Faz isso aqui, ó. Põe a mão assim, ó. Deus querido, meu Pai, Deus de maravilha, Deus de bênção, Deus de glória, Deus de cura, Deus de libertação.
Papai, te peço aqui, papai, nesse dia, papai, de sábado aqui, que o Senhor vai ao encontro agora de cada pessoa, papai, que estiver com enfermo, cada pessoa que estiver, papai, no seu leito de enfermidade, que o Senhor vai ao encontro agora de cada um, papai, arranca, papai, essa doença, arranca essa lepra, arranca essa doença, papai, mete a mão, papai, no corpo dele, no interior dele, por dentro e por fora, arranca, papai, toda enfermidade, toda doença, papai, e leva para a zona do mar sagrado, para o lugar do esquecimento, que é para quê, papai, essa pessoa vir, papai, dar seu testemunho lindo, papai, maravilhoso, papai, mais uma vez, papai, na tua casa, papai, cantar o louvor, papai, para ti, dizer que o Senhor é o Deus de Israel, o Deus maravilhoso, papai, que vem na terra, trouxe para cada um de nós, papai, vida, papai, vida, restauração, papai, graça, papai, força, ânimo, e ainda nos preparou uma casa, papai, no céu, de pedras preciosas, papai. Tira, papai, todo o espírito maligno, papai, de jogo, papai, de prostituição, papai, de bebida, papai, de droga, papai. Tira esses espíritos imundos, papai, e sacode, papai, para o lugar deles, papai. Que é para que, papai, nós viemos estar firme e forte na tua graça, papai. Nos unge de novo com o teu óleo, com o teu azeite, papai. Que é para nós permanecer firme todos os dias, papai, de nossas vidas, papai. Para naquele santo dia, o Senhor escrever o livro de cada um, escrever o nome de cada um no livro, papai, o livro da vida. Nós vamos comer, papai, da árvore da vida, papai, que nunca mais teremos dor, nunca mais teremos sofrimento, nunca mais, papai, teremos, papai, sufoco, papai, nesse mundo, porque a terra que o Senhor nos preparou é uma terra fértil, uma terra de alegria. O Senhor quebra, papai, todo o mal, papai, da vida dessa família, da vida desse homem, dessa mulher. Restaura, papai, tudo aquilo, papai, que impede ele te adorar, papai. Vai ao encontro com dele e dela, em nome do teu filho amado, Jesus, que derramou todo o sangue precioso, papai, na terra. A terra, papai, antes de Jesus, papai, estava em pecado, mas o teu sangue purifica de todo o pecado. Manda anjo, papai, nessa casa agora, restaura, papai, a vida dele, a vida dela, papai, a família dele, a família dela, papai, o filho, papai. Manda anjo, papai, na casa cercando, papai, para que o inimigo não venha ter nem sequer um acesso, que a tua graça, papai, o teu mistério, papai, vem estar em nosso meio, a tua graça. Nos purifica de todo mal, papai, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, irmão, você que crê, tá, nas maravilhas de Deus, crê na graça de Deus, papai, nosso Pai dos céus e da terra, Ele vai ao seu encontro e vai lhe dar a vitória, tá bom? Creia, tá bom? A Bíblia diz que sem crer é impossível agradar a Deus, sem crer. Se tu crê, tu diz assim, ó, monte, move, e o monte move. Vem até aqui e o monte vem. Isso é bíblico, né, irmão? Tem que crer. Aí você fala assim, mas quem já fez isso? Irmão, nesse mundo, quem sabe? Eu já vi muita maravilha aí nas igrejas, viu? Muita cura. Tem muita coisa nesse mundo aí que Deus está fazendo. É que nós não estamos com o ouvido aberto, mas tem, tá? Muitas. Essa história nós vamos contar ainda, tá? Então, irmão, você que crê aí, tá? Deus abençoe você aí, tá bom? Deus abençoe você aí e fica na paz. Até a próxima.